Você, empresário, assinaria um contrato que compromete o patrimônio da tua empresa, os seus bens pessoais, permite que a instituição financeira antecipe uma dívida que era para ser paga em 10 anos? Provavelmente, em sã consciência, você não assinaria isso, mas você acaba assinando muitas vezes. A maior parte dos empresários olham para o contrato sem compreender as cláusulas, garantias e as consequências jurídicas desse contrato. Muitas vezes, afobado pela necessidade de capital de giros, pela necessidade de folha de pagamento ou da pressão em pagar um vencimento de um fornecedor, faz com que você só olhe para duas coisas: valor liberado e valor da parcela. O grande problema é que o custo verdadeiro do contrato não está na parcela mensal que você paga, mas sim em tudo que está embutido, todas as obrigações embutidas naquele contrato, como, por exemplo, encargos, taxas, tarifas, vencimento antecipado, vincular uma parcela de pagamento a um contrato já existente a outro contrato, ou seja, se você tem dois contratos dentro de um banco e deixar de pagar um, ambos vencem de forma antecipada. Imagina a dor de cabeça que isso vai gerar na tua empresa, na tua vida. Pois bem, se você não me conhece ainda, eu sou a doutora Bruna Kusumoto e eu trago para vocês sempre notícias e formas de você começar a pensar fora da caixinha da sua empresa, trazendo a juridiquês com a experiência de todos os meus clientes que vêm com problemas aqui. E hoje eu vim falar para vocês sobre os problemas que vêm embutido nos contratos e que talvez a gente faça para apagar incêndio, mas que a gente não entende coisa nenhuma. E o primeiro problema que eu trago para vocês é tratar um contrato de instituição bancária, de uma FDIC, de uma securitizadora, como uma mera formalidade. A maior parte dos empresários olha para um contrato e fala: isso aqui é mero papel, só para entrar dinheiro na minha conta, aí tá tudo bem, isso não precisa me preocupar. O que importa é o valor do empréstimo. Mas ele não olha qual é a taxa de juros estabelecida, qual é o encargo, qual é a tarifa, quais são as consequências no caso de inadimplência, quais são as condições para a liberação daquele crédito e quais são as obrigações embutidas naquele contrato. Imagine só que uma empresa pegue R$ 1 milhão emprestado para o seu capital de giro. E ele observa, fala: vou conseguir pagar 10 pau por mês, de acordo com o meu faturamento. Ok. Ocorre que ele não percebe que no contrato dele tem uma cláusula de vencimento antecipado. E aí ele atrasa uma única vez uma parcela. Imagine só que o que ele iria pagar em 10 anos vence e ele tem que pagar em um dia, em 2 dias. Olha a dor de cabeça, olha a dificuldade que ele trouxe para o presente, para o momento atual. O que era a dificuldade de pagar uma parcela se tornou uma dificuldade em pagar o contrato inteiro em um único mês. Por isso que é importante entender qual é o custo, qual é o risco e qual é o impacto da operação sobre o caixa e o patrimônio da tua empresa. O segundo ponto que eu falo que é a queridinha dos empresários é a tal da CCB. CCB, cédula de crédito bancário, geralmente está disponibilizada lá no seu app, no app do seu banco. E aí você vai lá, assina, não olha nada. O problema da CCB é que ele é um título executivo extrajudicial. Isso quer dizer o quê? Se você deixar de pagar, o banco peticiona falando: juiz, cite o meu devedor para pagar em 3 dias. Caso contrário, penhore a conta dele. Isso se já não pedir liminarmente para penhorar e depois de citar. Isso é o que acontece quando você tem uma CCB. E qual que é o risco disso? O risco disso é que você não consegue criar uma estratégia, não tem tempo suficiente para negociar com o banco ou até mesmo para criar uma estratégia para forçar o banco com um desconto, alguma negociação para você. E a sua empresa acaba caindo nessa bola de neve. Outro ponto que muitos empresários fazem, a maledita da garantia da dívida. Pense bem, gente. Quando você pega um empréstimo bancário, o banco ele diminui os juros quando ele tem uma garantia. Por quê? Quanto maior a probabilidade do banco receber, menor é a taxa de juros. Por isso o banco começa a exigir de você aval, fiança, alienação fiduciária, cessão de recebíveis, penhor, hipoteca e qualquer outra forma que ele surgir na cabeça dele, eles vão querer alguma garantia de vocês. E é nesse momento que a dívida da empresa pode ultrapassar os limites do CNPJ. O sócio comum avalista, fiador, garantidor, ele pode assumir uma dívida, uma obrigação da empresa para se tornar uma obrigação pessoal dele. E dependendo da estrutura da operação, o patrimônio particular dele, meu amor, pode ser executado na hora. E também se faz necessário verificar se determinado imóvel, veículo, equipamento, estoque ou fluxo de recebível foi dado como garantia. Por quê, gente? Imagine só que uma empresa ofereça em alienação fiduciária uma máquina que é essencial para a operação dela. Pense na dor de cabeça que ela vai ter. Pois bem, aí essa empresa não consegue pagar essa dívida. E aí ela vai alegar para o judiciário que aquela máquina que ela deu em garantia é essencial para a produção. Então não pode penhorar. O judiciário vai olhar para a cara dela e vai falar: querido, você não pode se aproveitar de algo que você mesmo ofereceu. Por isso, não vai colar a tese de bem essencial para a empresa. Portanto, imagina que a empresa vai perder o patrimônio, vai perder aquele bem e vai quebrar. Porque se é uma máquina essencial para a empresa, ela não vai conseguir superar essa crise.
Além disso, existem aquelas que são queridinhas da galera que trabalha com atacado, né? Ou com varejo, que é a seção de recebível. O que eles fazem, gente? A maior parte das empresas emprestam ou até antecipam e, em troca, pegam uma parte do seu recebível lá da maquininha de cartão. Quando você para de pagar alguma parcela, algum boleto desses empréstimos, o que ela faz? Opa, tem a garantia aqui que é o recebível do cartão de crédito. Ele vai lá e pega tudo. Não tiver uma porcentagem. Então, você imagina a dor de cabeça que você tem. Por isso, gente, antes de dar alguma garantia, a pergunta que você tem que fazer é simples. Se houver inadimplência, o que exatamente poderá ser atingido do patrimônio da empresa e do meu patrimônio pessoal? Ai, ai, estamos chegando quase no último ponto. Renegociação de dívidas. Eu odeio quando algum cliente meu fala, eu renegociei a dívida sozinha. Aí eu falo, meu Deus, que burrada que o cara fez. Porque o empresário, ele começa a enfrentar dificuldade, gente. Ele tem a primeira reação, vou renegociar, porque eu não quero ficar devendo, eu não quero penhora, eu não sei viver com cobrança, eu não sei viver com ligação. Só que o banco, ele oferece um prazo para você novo de pagamento, ele diminui o valor da parcela. E o empresário, ele acaba se sentindo, puta, com fôlego, feliz. O gerente é meu brother, muito legalzão. Só que não, tá, meu amor, deixa eu te contar. A parcela pode até ficar menor, mas isso não significa que aquela dívida se tornou melhor. E por quê? Porque naquela nova dívida, na sua renegociação, que é uma nova dívida, está incorporado juros, encargos, valores anteriores referente ao contrato anterior. É isso mesmo, seu contrato novo tem tudo que estava lá naquele contrato anterior, mais um pouco. E aí você não está enxergando o todo, você está enxergando apenas o valor da parcela que foi diminuída. E também você não está entendendo que o custo final dessa operação incluiu garantias adicionais, como, por exemplo, você como avalista, você como fiador. Pois bem, ele te coloca com algumas garantias da obrigação pessoal de você pagar. Em alguns casos, o empresário transforma uma dívida que antes possuía poucas garantias em uma dívida, por exemplo, dada um imóvel em garantia, um recebível ou um patrimônio dos sócios. Olha que B.O. Portanto, atenção! Antes de assinar qualquer renegociação, se faz necessário comparar o contrato antigo com o contrato novo, verificar qual é a nova proposta, se o saldo efetivamente é reconhecido, o saldo que era devedor está sendo reconhecido nesse que está sendo aumentado, quais são os encargos que foram incorporados, qual é o custo total daquela operação, qual é o prazo compatível com a projeção do seu caixa, foram incluídas novas garantias ou a mesma garantia do contrato anterior se manteve? Existe cláusula de vencimento antecipado? A confissão, inovação ou manutenção dessas obrigações anteriores? Gente, renegociar sem responder essas perguntas pode apenas adiar a crise e aumentar o prejuízo da sua empresa. Nunca renegocie achando que você sabe o que você está fazendo. Procure um especialista. Isso faz parte de quem estuda renegociação. E o outro ponto é, o contrato precisa conversar com o seu fluxo de caixa. Uma boa contratação não depende apenas da análise jurídica. Ela precisa conversar com a realidade financeira da sua empresa. E esse é um grande problema, porque muitas empresas sequer sabem quanto tem a margem de lucro. Não sabe qual é o custo efetivo da sua operação. Eu já vi e vejo ainda empresários falando, eu faturei 10 milhões, tô rico. Mas o lucro dele foi de 100 mil. Vocês não enxergam. Então, meus amores, vocês precisam de matemática comercial. Prestem atenção nesse termo. Matemática comercial consegue te levar, focar no que importa. A margem de contribuição, qual é o custo efetivo, qual é o lucro da tua empresa. Isso é importante para que você entenda qual é o fluxo de caixa da sua empresa. E principalmente para que é a estratégia de pagamento. Pois bem, imagine que o seu negócio tem um faturamento sazonal. Não faz sentido você assumir parcelas de 10, 15, 30 mil reais se você vai ter alguns meses que tem uma receita pequena. Concorda comigo? Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que ter um pouco de previsibilidade dentro do comportamento do mercado que você já tem na sua experiência de vida com aquele comércio, com aquela operação. Se a empresa depende de poucos clientes, aí me dá mais medo ainda. Porque se ela tem 4 clientes ou 30 clientes, faz diferença. Independente de ser o mesmo valor no final, faz diferença. Porque é preciso avaliar o impacto que a sua empresa vai ter se esse cliente atrasar, se esse cliente cancelar algum pedido. Imagina só o impacto que você vai ter no seu faturamento, no seu fluxo de caixa. Já parou para pensar nisso? E pior, e se todos os recebíveis já tivessem sido comprometidos? Contratar um novo empréstimo, será que é a melhor opção? Será que um novo empréstimo é algo bom só para te dar uma falsa sensação de liquidez? Essas perguntas não são à toa, gente. O crédito, ele deve servir para financiar uma estratégia de recuperação, um crescimento, uma organização, uma reorganização, e não para te dar uma falsa sensação de liquidez. Ele não pode funcionar apenas como uma forma de pagar uma dívida antiga enquanto outra maior é feita.
outra maior é criada. Antes de contratar, se faz necessário a empresa projetar diferentes cenários. Cenário esperado, cenário de redução de faturamento, cenário crítico. Então, antes de eu pegar o empréstimo, eu vou fazer 3 cenários. Nesses 3 cenários, o quanto se mantém que sobra para eu pagar qualquer dívida que eu possa ter. Então, é isso que eu posso comprometer. Se a operação só puder ser paga no cenário mais otimista, o risco provavelmente de pegar empréstimo é altíssimo. Quando pensar em reestruturação, se a empresa já possui várias dívidas, se comprometeu com parte relevante do seu recebível e começou a atrasar obrigações essenciais, talvez o problema não possa mais ser resolvido com empréstimo bancário, gente. Se faz necessário de uma gestão de risco, de uma reestruturação empresarial. E essa reestruturação pode envolver o levantamento completo das suas dívidas, seja trabalhista, fiscais, com fornecedor. Deve ser classificado quais são os credores, deve ser revisto as garantias de cada contrato. A projeção do fluxo de caixa tem que ser reanalisado, a negociação coordenada dessas obrigações e a crise, gente, e a análise de instrumento jurídico pode evitar crises ou futuras crises ainda maiores. Em situações mais graves, também pode ser necessário avaliar soluções previstas dentro da legislação, como um pedido de recuperação extrajudicial ou judicial. Mas essa decisão ela não deve ser tomada no desespero. Quanto mais cedo a empresa procurar analisar essa reestruturação e essa gestão de dívida, maior cabe o espaço de renegociação, de reestruturação e principalmente, de preservar a atividade empresarial. Diante de tudo isso que eu te falei, antes de assinar uma operação de crédito, o empresário deve obter todas as respostas claras para as seguintes perguntas. Primeiro, se eu pegar esse empréstimo e não conseguir pagar, quais são as consequências? Segundo, eu quero pegar esse empréstimo dentro dos 3 cenários, cenários críticos, cenário razoável e cenário otimista. Qual deles eu consigo pagar esse empréstimo? Eu tenho que fazer essa análise. Aí vai para o terceiro, qual é o custo total da dívida? Quais os bens e recebíveis foram oferecidos como garantia? Os sócios estão assumindo alguma garantia? Ou seja, assumindo a obrigação e dando algum patrimônio pessoal dele para garantir a dívida? Existe alguma cláusula de vencimento antecipado? Existe cláusula vinculando um contrato já existente com o pagamento desse contrato novo? São inúmeras respostas que você precisa ter antes mesmo de contratar. Por quê? Porque contratar um empréstimo é fácil. Basta você assinar. Agora, pagá-lo diante de todas as adversidades que nós empresários vivemos nesse Brasil, Selic altíssima, reforma tributária que está uma loucura, temperatura explodindo, queimada num lugar, guerra em outro, tudo isso impacta na economia e tudo isso impacta no custo da sua operação e no custo de venda também e diminui a sua margem de lucro. E é por isso que você precisa, antes de sair renegociando, pegando empréstimo bancário, pegando dinheiro com qualquer outra pessoa, analisar como está a sua vida financeira, a viabilidade do seu negócio. Se você gostou desse vídeo, você já clica aqui no like, compartilha com os amigos e não perca que na próxima semana tem mais.